amigos, bom dia, tudo bem? Mensagem de hoje, uma clara distinção. E restauraram Jerusalém até o muro largo. Neemias, capítulo 3, verso 8. Cidades bem fortificadas têm muros largos, e assim era a cidade de Jerusalém em tempos de sua glória. A Nova Jerusalém deve, de mesma forma, ser cercada e preservada por um largo muro de não conformidade com o mundo e uma separação dos seus costumes e do seu espírito mundano. A tendência desses dias é derrubar a barreira santa e criar uma distinção meramente nominal entre a igreja e entre o mundo. Aqueles que professam a fé cristã já não são mais tão rigorosos, tão firmes, tão dedicados a uma separação. Leem-se literaturas questionáveis, têm acessos a passatempos frívolos e geralmente são tolerantes a uma lassidão geral que ameaça privar o povo do Senhor da sagrada singularidade que o separa dos pecadores. Será um dia de desgosto para a igreja e o mundo, quando essa mistura proposta se completar e os filhos de Deus e as filhas dos homens tornarem-se um com o outro. Um outro dilúvio de ira será então pronunciado. Amigo e amiga que me ouve, seja o seu alvo no coração, em palavra, em vestimento, em ação, manter um muro largo, lembrando-se de que a amizade com este mundo é a inimizade com o nosso Deus. Então aqui ele fala para nós algo bem forte e que ele frisa bastante uma palavra que se chama separação. Separação condiz ou define para nós uma distinção, uma barreira entre um lugar entre outro, entre uma situação e outra, entre um conceito e outro. E isso é muito interessante e forte para nós, porque ele define claramente como deve ser a nossa postura como servos e servas do Altíssimo. Ele continua dizendo: o muro largo proporciona um lugar agradável de refúgio para os habitantes de Jerusalém, de onde podiam controlar perspectivas do território vizinho. Isso nos lembra dos mandamentos extremamente amplos do Senhor, nos quais caminhamos livres, examinando a situação da terra e olhando para as glórias dos céus. Separados do mundo e negando a nós mesmos toda a impiedade e a luxúria da carne, não estando contudo presos às conformidades das fronteiras restritas. De modo algum, caminhamos em liberdade, porque guardamos os seus preceitos em nosso coração. Não estamos presos a um ambiente físico, mas estamos alinhados a uma postura de comportamento que nos faz sermos limitados em nosso agir, de forma a sermos fiéis e adequados. O que eu quero dizer com isso? Nem tudo vamos fazer, e nem tudo iremos tocar, nem tudo iremos comungar com o mundo. Então, caro amigo, venha caminhar comigo este dia com Deus e em seus estatutos. Como o amigo reúne-se com o seu amigo no muro da cidade, encontrando-se com o seu Deus no caminho da oração e na meditação das Santas Escrituras. Você tem o direito de ir até os baluartes da salvação, pois você é uma pessoa livre, da cidade real, um cidadão da metrópole do universo. Então hoje a gente fala justamente isso, sobre a importância de termos uma distinção e termos uma separação muito clara e óbvia da nossa vida. Lá atrás, Spurgeon já estava prenunciando uma coisa que nós já vivemos muito no tempo de hoje. E é interessante, se você observar, você vai perceber isso. Olha o que ele diz aqui. As tendências destes dias é derrubar a barreira santa e criar uma distinção meramente nominal entre a igreja e o mundo. E ele diz aqui também: será um dia de desgosto para a igreja e o mundo, quando essa mistura proposta se completar, e os filhos de Deus e as filhas dos homens tornarem-se um outro dilúvio de ira será prenunciado. O que eu quero dizer com isso? Nós percebemos muito bem isso no caminhar do nosso viver, no nosso dia a dia. Acaba sendo um pouco difícil você também descobrir quais são os verdadeiros servos ou servas do Altíssimo desse tempo. Por quê? Porque se tornou uma cultura hoje o associar-se entre a cultura mundana e a cultura celestial. Nós percebemos uma clara distinção e até uma clara verdade em que se faz um alinhamento entre o mundo e aquilo que é santo. Ou seja, alinhamento daquilo que é profano e daquilo que é eterno em Deus.
Isso é muito sutil e muito perigoso, porque se você preza em alcançar a eternidade, se você preza pela salvação determinada pelo nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, você precisa ser muito ávido e perceber o engano desse tempo. Nós não podemos ser iguais ao mundo. Não precisamos nos alinhar ao mundo e nem tampouco precisamos estarmos flexíveis à realidade deste mundo. Precisamos sim sermos resilientes, alinharmos a uma vida adequada para esse tempo, mas isso nunca priva o fato de sermos diferentes, de sermos posicionados nesse tempo diante das pessoas e diante de Deus, porque é um grande perigo o fato de você buscar um alinhamento com o mundo e você se tornar com o mundo e abrir mãos de verdades que são eternas. Você precisa ser rígido em algumas coisas, flexível em outras, mas rígido e determinado em outras. Existem verdades que não são negociáveis, existem princípios que não podem ser atropelados. E por isso que eu te falo hoje, com essa mensagem neste dia, que precisa, amigo e amiga que me ouve, haver uma clara distinção entre você e o mundo que você está. As pessoas precisam olhar para mim, olhar para você, mesmo que não concordem, mesmo que não queiram seguir os passos e as direções que nós seguimos, mas que ele olhe para você e pelo menos reconheça: esse rapaz, essa moça é diferente, tem algo diferente nele. Ou pelo menos no falar do mundo ou dos mundanos: esse rapaz aí é de Deus, esse aí é diferente. Olha, esse aí não faz esse negócio com ele não, porque ele não vai não. Ó, vamos mudar um pouco o palavreado aqui porque fulano chegou. Então, você precisa ser uma luz de distinção para o mundo. Sabe por quê? O meu objetivo e o seu objetivo é, se não formos capazes de salvar as pessoas, que pelo menos venhamos a marcá-las. E assim no dia do julgamento, elas se recordem e lembrem: realmente, tinha fulano, tinha ciclano, que realmente estava aqui, ele falava de Deus, mas eu não quis ouvir. Sabe por quê? Deus usará tudo, inclusive no dia do julgamento, para poder trazer a condenação a cada ser humano e vai mostrar: olha, lembra de fulano? Lembra do seu Joãozinho? Pois é, o seu Joãozinho estava do seu lado, falou do meu amor para você. Lembra do exemplo fiel que ele dava para mim e você não quis ouvir? Lembra do que você fez com ele, ridicularizando sua forma de viver e agir? Pois é, hoje você está aqui porque você não abriu seu coração ao amor que poderia te salvar. E quantas pessoas eu coloquei ao seu redor para te dar esperança, salvação e caminho, e você não aceitou. Eu costumo dizer que no céu haverá pessoas que lutaram para estar lá, e também haverá pessoas no inferno que não quiseram e rejeitaram o amor que poderia os salvar. Deus é amoroso, Deus é bondoso, e Deus fará com que todas as oportunidades possíveis para a salvação de uma pessoa aconteça, porque ninguém irá para o inferno simplesmente por acaso. Ele estará e irá lá porque decidiu e escolheu estar ali. Parece duro dizer isso, mas é a maior verdade que existe. Deus deu toda a oportunidade para salvar a todos, só que aqueles que não forem salvos, não é porque Deus quis que eles fossem lançados do inferno, mas porque eles rejeitaram o amor e a salvação que foi dado para eles de graça. Então que você perceba isso e consiga viver uma vida diferente, fazer uma distinção entre você e o mundo e dar um exemplo vivo do amor de Deus para essa terra. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos por esse dia, te agradeço pela oportunidade de podermos conhecer verdades eternas, a Tua palavra, a Tua direção e instrução para as nossas vidas. Pai eterno, guia o nosso caminho, ajuda-nos a fazermos aquilo que é agradável a Ti e assim andarmos nos Teus preceitos. Guarda-nos e nos ajude a andarmos na luz da Tua vida, do Teu querer nesse tempo. Que haja uma clara distinção, Senhor, entre mim, entre todas as pessoas, Senhor, que prezam pelo Teu nome e este mundo com a vida, Senhor, que o Senhor nos concedeu. Ajuda-nos a honrar a Ti e a sermos instrumentos para a salvação enquanto ainda vivermos nessa terra. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém? Deus te guarde, te ilumine, servo e serva fiel do Altíssimo.